Começando mais uma live, mais um dia, para a gente conversar um pouquinho sobre prosperidade. E hoje nós vamos falar sobre como transformar os nossos desafios em ponte para prosperar. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eu sempre falo uma coisa: tudo que nos desafia nos impulsiona. E quando a gente entende que o nosso desafio ele é um impulso que a gente poder prosperar, meio que algumas chavinhas vão virando. E quando eu falo lá, principalmente nas leituras, quem já fez análise de mapa comigo, todas as vezes que eu falo sobre essa energia de desafio, que é o tom lunar, e a gente vai falar um pouquinho disso hoje, mas a gente traz toda essa energia de, ok, eu tenho esse desafio, mas ele não é um limitador na minha vida. Se a gente fica limitando a nossa vida com base nos nossos desafios, a gente não sai do lugar. Dá para acreditar num trem desse? Pois bem, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como transformar esses desafios em ponte para prosperar, como a gente pode pegar esse impulso através dos nossos desafios, principalmente porque a gente precisa aprender a sustentar os nossos desafios. E quando a gente pega o gancho de virar a chave, sustentar os nossos desafios, sabe o que acontece? A gente começa a prosperar, a gente começa a ver a vida fluindo e a gente percebe que os desafios que pareciam grandes, eles se tornam pequenininhos. E todos nós temos desafios. Ninguém é melhor do que ninguém. Porque fulano chegou no... Todo mundo tem desafio. Só que cada um vai escolher como lidar com esse desafio. E esse é o ponto. Como que você lida com o seu maior desafio? Como que você lida com aquilo que te dá dor de cabeça, aquilo que te tira o seu sono? A forma como você vai lidar com isso é a forma como você vai usar esse pequeno desafio como um impulso para você acessar a tua prosperidade. E se você ainda não tem teu mapa, eu convido você a ir lá no site, joga aí no Google, calculadora de Kim, coloca lá a sua data de nascimento, joga e descobre qual é a sua onda encantada. Eu vou trazer um exemplo aqui, que é a próxima onda encantada que a gente começa na quinta-feira, para vocês verem aonde está no teu mapa galáctico o teu desafio. Todos nós temos esse desafio que está ali muito aberto e a gente só precisa aprender a olhar ele, entender ele e aprender a sustentar. Então eu vou trazer aqui, quem tá entrando, já tô dando a dica. Entra lá no site, se você não tem o seu mapa galáctico, acessa lá a calculadora de Kim, joga lá no Google, vai aparecer um site, coloca a sua data de nascimento e descobre qual é a sua onda encantada. Por quê? A gente vai dar uma olhadinha, me diz depois se vocês estão conseguindo ver a minha tela, por gentileza. A gente vai dar uma olhada no nosso desafio que nós temos exatamente onde está circulado ali aquela bolinha verde. Esse segundo quadradinho da nossa onda encantada, para quem está chegando agora, ai Bia, onde é que tá isso? Joga lá na calculadora de Kim, lá no Google, coloca sua data de nascimento, encontra a tua onda encantada e procura esse segundo quadradinho, exatamente nessa ordem aí que vocês estão vendo. Esse segundo quadradinho é a energia do nosso desafio. Eu peguei como exemplo essa onda encantada, porque é a onda que a gente vai começar agora, quinta-feira, então a gente já vai entendendo também um pouquinho o que vai acontecer aí pelos próximos 13 dias, hein? E o tom lunar, ele é o tom desafio. Ele fala sobre desafio, ele fala sobre polarização, ele fala sobre essa coisa da gente aprender a... Dentro do Tzolk'in, a gente usa a palavra estabilizar. Eu, particularmente, não gosto dessa palavra porque tudo que é estável nem sobe nem desce. E a gente quer o quê? Uma fluidez, a gente quer uma leveza. A vida ela é fluida, a vida ela sempre está em movimento. Então, o que acontece? Nós vamos chamar o estabilizar de sustentar. Quando a gente tem ali, nesse segundo quadradinho, a gente vai ter inúmeros... Cada um vai ter um selo específico. Talvez o seu não seja a serpente, o seu possa ser o guerreiro, possa ser a águia, possa ser o cachorro, não importa. O que importa é que nesse segundo quadradinho é onde mora o teu desafio. E aí, se a gente pegar, por exemplo, a serpente. Se a gente pensar na serpente como animal,
A gente sabe que a serpente ela é o quê? Ela é instintiva, a serpente ela, né, rasteja ali, então ela não tem ouvido, ela sente quando o predador está chegando perto. A serpente ela é um símbolo também de uma energia mais, vamos dizer assim, sexualizada. A gente vai pegando todas essas forças que a serpente tem e a gente vai entendendo. Dentro do Tzolk'in, a gente entende que a serpente ela fala sobre sobrevivência, sobre instinto e sobre força vital. A gente pode olhar a serpente como a Kundalini, que todos nós temos. Então, se a gente olha para essa serpente, a gente vai pensar o quê? Ok, eu sei que essa energia é a energia que me move, que vai me ajudar na criação, na minha criatividade, na minha energia para fazer as coisas acontecerem. Só que aí uma pessoa, Joãozinho, nasceu na onda encantada da semente e tem esse desafio. O que vai acontecer na vida do Joãozinho? Muitas vezes o Joãozinho ele não vai ter energia suficiente para criar as coisas na vida dele. Muitas vezes ele vai acabar indo para um outro lado da energia da serpente, que acaba sendo meio depravado, então acaba se envolvendo com vícios, acaba se envolvendo com toda essa energia, por exemplo, álcool, drogas, jogos, tudo isso são vícios. E aí o que acontece? Isso pode ser um desafio na vida do Joãozinho. Joãozinho ele não consegue se impulsionar através dessa energia. E o que vai acontecendo? Quanto mais o Joãozinho vai alimentando essa energia dos vícios, quanto mais o Joãozinho vai pegando essa energia, sei lá, ele tem energia para criar, ele pega a energia da criação, joga a energia da criação lá nos jogos, nos vícios, nas coisas, não importa. Quanto mais essa energia ela vai sendo jogada, canalizada de forma errada, mais o Joãozinho vai ficar no desafio. Então, quando a gente fala que tudo que nos desafia nos impulsiona, o que o Joãozinho precisa fazer? O Joãozinho precisa entender o desafio dele. E quando ele entende o desafio dele, basicamente, o Joãozinho, ele começa a despertar e fala assim, não, peraí, se eu sei que a minha energia vital ela é preciosa, por que eu tô jogando a minha energia para vícios, por exemplo? Eu vou pegar a minha energia, o Joãozinho ele vai começar a ter essa sacada, eu vou pegar a minha energia e eu vou canalizar ela de forma que eu vou usar ela como um impulso. E nessa energia do impulso, o Joãozinho ele aprende a estabilizar a energia dele vital. Então, ao invés de ele gastar com coisas que só alimentam os prazeres da alma, ele começa a usar alimentando de fato os prazeres da alma, os prazeres do corpo. Ele começa de fato a alimentar os prazeres da alma. Ele começa a parar de ficar naquela energia de gastar a energia vital dele, a energia da criação dele, com coisas que de fato não fazem sentido. Então ele começa a fazer o quê? Ele começa a usar aquilo que poderia ser um desafio a vida inteira como uma ponte para prosperar. Muitas pessoas, elas pegam o desafio delas e elas começam a se vitimizar. As pessoas, elas gostam de ser vitimistas. É muito mais gostoso a gente se vitimizar do que a gente assumir a nossa própria responsabilidade de sermos nós, de vivermos os nossos problemas, de entendermos que nós não somos perfeitos, porque se nós fôssemos perfeitos, a gente nem estaria aqui. Não faz muito sentido nós estarmos aqui se nós fôssemos completamente perfeitos e sem nenhum desafio. Só que é aquela coisa, se a gente continua dando murro e ponta de faca, a gente nunca vai conseguir passar para o próximo nível. E aí é onde vem a energia do nosso desafio. Quando a gente olha para o nosso mapa galáctico, que é o nosso mapa da alma, a gente olha para o nosso desafio e a gente fala assim, opa, tá, se eu sei que eu tenho esse desafio com vício, se eu sei que eu posso canalizar a energia para criar coisas boas, mas eu tô jogando para criar coisas que não são tão legais assim, o que vai acontecer? Eu vou começar a entender que quanto mais eu sustento a minha própria energia, quanto mais eu sustento essa energia instintiva, mais eu vou criar novas possibilidades, mais eu vou conseguir prosperar. E esse é o ponto dentro da sua onda encantada. Sim, todos nós temos isso. Não exatamente a serpente, mas cada um vai ter ali a tua própria energia. Todos nós temos essa força que está ali para nos ajudar a prosperar. Quando a gente consegue entender o nosso desafio dentro do nosso mapa galáctico, a gente basicamente vira uma mega de uma chave na nossa mente, entendendo de fato como que a gente prospera, como que a gente vai e se impulsionando, como que a gente vai crescendo. Porque é a partir dessa energia que a gente começa a
ampliar o nosso campo para trazer tudo aquilo que nós desejamos. Só que o que acontece? As pessoas elas ainda continuam dormindo. E eu vou fazer uma oferta no final aqui, para quem quer saber de fato teu mapa galáctico, para quem quer entender o teu desafio, quer entender o teu propósito, fica até o final que eu vou entregar, na moral, é ouro. Mas voltando para essa energia do desafio, hoje eu estava pensando, né, o quanto as pessoas elas ficam ainda, muitas vezes, dando murro em ponta de faca, tentando se encaixar em padrões, tentando fazer com que as coisas deem certo, tentando ficar em fórmulas, criar, né, e seguir fórmulas mágicas. E aí o que acontece? Quanto mais as pessoas elas tentam seguir fórmulas, mais elas ficam paralisadas. Por quê? Os desafios começam a bater. As crenças, como vocês queiram chamar, os paradigmas, tudo isso começa a bater. Vou dar um exemplo. A pessoa lá tem um guerreiro que tá ali, né? Um guerreiro no tom lunar, que é o tom do desafio. É o segundo quadradinho ali. E o guerreiro, ele fala sobre o quê? Sobre confiança. Aí a pessoa tá lá, fórmula mágica pra fazer isso, pra fazer aquilo, pra prosperar, nananá, pererê. E aí ela começa aí, chega um ponto que a confiança dela começa a bater. E aí ela não confia nela, ela não confia nos movimentos que ela tá fazendo e ela coloca tudo a perder. Por quê? Porque ela não conhece o desafio dela. Então, se ela não conhece o desafio dela, ela vai ficar aí ali ainda fazendo esse looping. E aí ela pode ter a fórmula mágica que ela quiser. A crença vai bater. O desafio vai bater. As sombras vão começar a bater. E ela não vai conseguir sair do lugar. Ela não vai conseguir ter sustentação porque ela não tem consciência. Antes da gente mudar as coisas fora da gente, a gente precisa mudar primeiro dentro de nós. E as pessoas, elas tentam fazer o inverso. Elas querem mudar as circunstâncias fora, para depois elas começarem a mudar as circunstâncias dentro. Hoje eu acordei 5h20 da manhã e fui fazer meus exercícios físicos. Eu não fui correr hoje, eu vou correr 3 vezes na semana, decidi isso ontem. E aí eu coloquei um fonezinho e tal, coloquei um podcast e muito real o que estava falando. Que as pessoas, elas esperam que as circunstâncias fora melhorem. Ou seja, os desafios eles sumam, né? Desapareçam como um passe de mágica, para que elas comecem a se trabalhar, para que elas comecem a se conhecer, para que elas comecem a fazer todos os processos de autoconhecimento possíveis. E isso é o maior erro do ser humano. Porque se você não muda dentro, fora não vai mudar, porque fora é um jogo. Tudo que vocês vivem aqui fora é um jogo. Então, os desafios eles vão continuar existindo. Enquanto você não olhar para dentro de você. Enquanto você não cuidar das suas raízes internas. Tu não vai conseguir ter uma árvore forte com frutos extremamente abundantes e belos se as tuas raízes elas não estão bem fixadas, elas não estão bem estruturadas, elas não estão bem cuidadas. E isso é o maior desafio da maioria das pessoas. Elas ainda ficam no estado de dormência. Elas ainda acreditam que as coisas elas vão mudar fora porque elas começarem a se cuidar por dentro. E aí vem um ponto. Vou contar, sempre gosto de contar uma experiência minha porque eu acho que isso enriquece muito. Há um tempo atrás eu estava num momento muito complicado, muito desafiador no sentido financeiro. E nessa energia desse financeiro que estava bem complicado, bem caótico, eu comecei a me perguntar se tudo que tá fora tá dentro, se fora tá escasso, tá faltando dinheiro, as coisas não estão dando certo, o que será que estava faltando em mim? Eu comecei a me questionar o que estava faltando em mim. E eu comecei a pensar, tá, se dinheiro ele é uma energia, né, que pensando agora prosperidade no sentido financeiro, se dinheiro ele é uma energia, o que acontece? Deixa eu tirar aqui essa... Deixa eu voltar, pronto. Se dinheiro é uma energia... Se tá faltando fora, significa que tá faltando dentro de mim. E se eu sei que eu não estou me cuidando, eu não estou me nutrindo, eu não tô tendo força, e aí, observem, às vezes as pessoas elas não têm força para trabalhar, elas não têm força para poder criar as coisas, os projetos vão indo de mal a pior. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas ainda estão só olhando fora. Ah, tá faltando dinheiro. Ah, que não sei o quê. Ah, meu relacionamento tá isso. Ah, meu relacionamento tá aquilo. Mas se tá acontecendo isso fora, dentro também tá acontecendo. Então, no momento que eu tava passando por aquele desafio financeiro, que eu vi que tava faltando fora, que as coisas não estavam encaixando, eu olhei pra dentro de mim. Peraí, se tá faltando fora e dinheiro é uma energia, então tá faltando energia dentro de mim. Tá faltando energia para as coisas básicas dentro de mim.
E, de fato, naquela época eu não estava tendo energia para poder fazer nenhum movimento profissional. Se a gente pensar, por exemplo, 2022, foi quando eu saí da CLT, foi um momento extremamente desafiador. Eu não estava conseguindo ter energia para nada. As coisas não estavam acontecendo, não estavam fluindo. E quanto mais eu olhava para dentro de mim, eu entendia que, ok, eu preciso me movimentar, preciso comer melhor, preciso me exercitar, mais eu começava a fazer os movimentos, mais eu começava a fazer as energias para as coisas poderem acontecer fora. E foi quando começou a transbordar fora, porque eu cuidei das minhas raízes internas e fora foi um reflexo. Então, às vezes a gente está passando por um desafio específico e aquele desafio específico é o que vai nos dar um impulso para prosperar. Só que ao invés das pessoas se impulsionarem, elas ficam o quê? Ah, porque eu tenho esse desafio. Ah, porque eu moro num lugar assim. Ah, porque eu estou na circunstância assado e eu não consigo mudar e fica reclamando. O que é reclamar? É clamar 2 vezes. Se você continua na reclamação, você não usa o que você tem de mais rico e potente, que é os seus desafios, para tu impulsionar a tua vida. E esse é o que as pessoas mais pecam, vamos dizer assim. Porque elas acham que se tá desafiador, é porque eu tô fazendo a coisa errada, porque não é pra ser, aí vem aquela coisa, porque Deus não quis. Gente... E às vezes eu fico pensando, né, na figura assim, hipotética de Deus sentado lá no trono com braços cruzados, pensando assim, não vai dar certo isso para fulano, não vai dar certo isso para ciclano. Vocês acham mesmo que isso acontece? Na moral, você só pensa. Vamos exercitar aí o pensamento, essa reflexão. Fica aí essa reflexão para você. Então, todas as vezes que a gente olha para os nossos desafios, a gente deveria agradecer. Foi através do meu desafio lá do financeiro, que eu contei pra vocês a situação, que eu peguei o impulso para poder mudar a minha vida, para poder mudar as circunstâncias que estavam acontecendo. Eu poderia ter ficado e estar, talvez até hoje, num estado de letargia, de ficar lá parada, porque nada dá certo, que não sei o quê. Mas o que eu fiz? Eu peguei, impulso e coloquei em movimento. E aí, o que acontece? As pessoas, elas não querem se colocar em movimento. As pessoas, elas não querem ver as coisas acontecerem. Elas preferem ficar ali, esperando que as coisas possam acontecer em algum momento específico. Que, sei lá, o gênio da lâmpada apareça na tua frente, você possa esfregar a lâmpada e fazer 10 pedidos. Gente, isso não vai acontecer. Quando a gente olha para os nossos desafios e a gente entende que eles são pontes, eles são impulsos, é quando a gente mais ganha força para a gente poder seguir adiante. E aí, quanto mais a gente segue adiante nos nossos desafios, mais a gente vai fazendo com que as coisas elas vão dando certo. E aí a prosperidade ela começa a surgir. Não só na vida financeira, a prosperidade ela começa a surgir na vida profissional, a prosperidade ela começa a surgir na vida amorosa, na saúde, e você começa a se sentir cada vez melhor. Sabe aquela coisa, e aqui é mais ou menos isso, quanto mais a pessoa fica procurando doença, mais doença ela acha. E aí, o que acontece? Em vez da pessoa pegar um impulso, assim, cara, eu tô com uma doença específica, ok, eu vou parar de ficar procurando a doença e vou tentar encontrar a solução dessa doença. E geralmente, em 100% das vezes, o problema é dentro, o problema é emocional, o problema é energético. A pessoa fica o quê? Caçando mais problema e aquilo ali vai virando uma bola de neve de desafios. Quanto mais a gente vai criando uma bola de neve de desafios, mais difícil fica de sair. E aí, às vezes eu atendo pessoas que estão ali com situações que ela já se colocou naquela bola de neve e muitas vezes ela nem acredita que é possível sair. Ela não acredita que é possível pegar o desafio e fazer uma ponte para ir para o outro lado. Porque tudo no universo tem 2 polos. Então, se eu estou no meu lado do desafio, significa que também tem uma solução do outro lado que eu posso acessar e eu posso usar de impulso. Se eu estou na escassez, existe um outro lado que é a prosperidade. Sempre, se eu tô na saúde, tem um lado que é a doença. Então, sempre vai ter 2 polos. E enquanto a gente fica olhando somente para um lado, somente para um polo, com uma visão ainda limitada de mundo, as coisas elas não acontecem, as coisas elas não viram. E aí, o que eu resolvi fazer hoje? Para quem não sabe, na quinta-feira, amanhã inclusive é o último dia de inscrição. Na quinta-feira eu vou abrir um grupo de 26 dias. Vou começar, na verdade, o grupo já tá aberto, já tem um monte de gente lá.
Vou começar um grupo de 26 dias ativando a prosperidade cósmica. São 26 dias ativando os 20 códigos da prosperidade que você tem dentro de você. Só que o que eu pensei? Falei assim, cara, tô trazendo aqui um conteúdo interessante que a pessoa ela vai olhar para o mapa galáctico dela, tem ali o desafio, muita gente não vai entender o que é o mapa ou como que interpreta o desafio. Eu pensei, cara, vou fazer um negócio maluco aqui, bem Black Friday, que é essa semana. Por que não colocar uma oferta de mapa galáctico? Você comprando o teu mapa, você vai ganhar o acesso ao grupo dos 26 dias. Ó, isso aqui é ouro. Então, se você quer acessar o teu mapa, se você quer saber do teu desafio, quer saber como que você sustenta esse desafio para você prosperar na sua vida e de quebra ganhar o acesso para entrar no grupo dos 26 dias e ativar o código da prosperidade que está dentro de você, terminar 2024 belezinha para você criar todas as incríveis oportunidades em 2025, sem essa coisa de ficar aí no choro, esperando a sorte te encontrar, no acaso te encontrar. Não, sem isso. É realmente começar 2025 com o pé direito e com gás total. Me manda mensagem no direct, para quem estiver assistindo essa live no YouTube, eu vou deixar aqui o link para você entrar em contato comigo e falar, eu vi a live e eu quero participar dessa oferta de Black, tá? Mais um dia de Black Galáctica. Tô sendo muito legal com vocês com essas Blacks, hein? Então, você comprando o teu mapa galáctico, entendendo o teu propósito, entendendo os teus desafios, teu caminho de realização, saindo dessa coisa de ficar dando murro em ponta de faca, de ficar se frustrando, tu vai ganhar o acesso de bônus para o grupo dos 26 dias. Então, se você tá querendo sair desse estado que você tá, sair dessa dormência, sair desse desafio, desse monte de bola de neve que você tá criando e usar ele como um impulso para você prosperar, a tua oportunidade tá feita. É só você me chamar no direct ou clicar no link da descrição para quem tá no YouTube e acessar, entrar em contato comigo, porque eu vou deixar essa oferta até amanhã, porque o grupo dos 26 dias começa na quinta-feira. Então, quinta-feira não entra mais ninguém, quem entrou, entrou, quem não entrou, só lamento, porque literalmente o que eu vou entregar dentro desses 26 dias, eu nunca entreguei em momento nenhum. Nem quando eu fazia a jornada Sou Abundante, eu não entregava o que eu vou entregar nesses 26 dias. Então, assim, honestamente, tá imperdível. E aí eu quero saber de vocês, se vocês já estão usando o desafio de vocês como ponte para prosperar. Porque eu tô aqui com meu amigo Tarô, mais uma vez, mais um dia, para entender o que tá no campo e a gente ter uma mensagem pra gente encerrar essa live, pra gente acessar realmente uma energia mais elevada, vindo direto da fonte, e a gente transbordar. Então vamos ver o que vai sair. Gosto. Nem vi o que saiu ainda. Ó! Basicamente, sabe aquela frase, a mente mente? É sobre. A gente tem aqui a energia da mente, que é o pajem de espadas. E a gente tem no fundo do deck a energia da nova visão. O que a gente precisa fazer é levar, de fato, uma nova visão para a nossa mente. E a gente começar a nutrir, na verdade, na nossa mente, uma nova sensação, um novo campo neural de pensamentos. A gente meio que desconectar os pensamentos que estavam ali repetitivos, errados, de desafio, de estagnação e começar a fazer novas conexões neurais. No momento que a gente conecta os fiozinhos novos, a gente sai dessa energia, dessa mente que fica te sabotando, porque o maior sabotador que a gente tem na nossa vida somos nós mesmos. É a nossa mente. É aquela coisa de a gente começar a sentir algo e a nossa mente nos puxa de novo para aquela energia meio letárgica e as coisas elas não vão acontecendo. E aí quando a gente acha que a gente está vencendo o game, acontece uma situação e a sua mente automaticamente se prende lá no passado ou se prende no futuro, num futuro que ainda não existe, né? Um futuro ali que está tentando ser criado. E ela acaba fazendo com que você viva os ciclos repetitivos. Os ciclos repetitivos da sua vida, os desafios que você vive, eles não se tornam impulso porque você ainda não entendeu que quanto mais você fica sentindo, pensando as mesmas coisas, mais disso você vai criar. A gente só consegue criar uma nova realidade, uma nova vida
no momento presente, no aqui e no agora. E para isso a gente precisa de uma nova visão sobre nós, sobre aquilo que nós estamos criando, sobre aquilo que nós estamos vivendo. É soltar as expectativas de muita coisa, porque essas expectativas é o que faz com que a gente fique ainda preso ao passado ou fique esperando um futuro que seja diferente, mas ele ainda é um reflexo do passado. E quanto mais a gente trabalha a nossa mente, quanto mais a gente ganha esse impulso de criar novas conexões, de sair desse estado de sobrevivência, mais a gente transborda a nós mesmos, quem nós somos, quem nós viemos a ser, e a gente transborda por consequência a prosperidade. E aí, só para concluir, eu tava lendo uma coisa, eu não lembro se foi no livro que eu tô lendo, ou se foi aqui no Instagram, aqui passeando, que eu ouvi que muitas vezes a gente fica repetindo padrões, e isso acontece, a gente repete padrões da nossa mãe, dos nossos pais, das pessoas que estão ali à nossa volta, sem perceber. A gente fica repetindo esses padrões em honra a eles. E a gente acha que é algo nosso, às vezes é uma crença nossa, e não necessariamente é nossa, muitas vezes ela foi implantada na gente. Então, quando a gente começa a olhar para a nossa mente e entender que ela pode ser um grande portal para a gente prosperar, para a gente poder criar novas coisas, porque é a partir da mente que a gente começa a criar tudo, a gente começa a usar ela de forma consciente. E eu espero que você tenha entendido que o teu desafio, ele é uma ponte para tu prosperar, ele é realmente algo que vai te impulsionar a ser maior, a viver os teus sonhos, a transbordar quem você é em essência. E não esquece que a autenticidade é igual prosperidade. E se você quer saber mais sobre o seu propósito, mais sobre os seus desafios, seus caminhos de realização, aproveita. Hoje e amanhã eu vou deixar uma condição especial para tu adquirir o teu mapa galáctico e de quebra participar do grupo dos 26 dias. E eu te espero amanhã, 12:30, novamente.